Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado nesta quarta-feira, dia 28 de julho, na companhia do meu parceiro de todas as tardes, Rafael Lara, sempre trazendo notícias em tempo real do fechamento do mercado financeiro. E a gente já começa então essa edição trazendo as últimas notícias que estão movimentando o mercado. Ibovespa engata alta após Fed manter juros nos Estados Unidos perto de zero e segue operando acima dos 126 mil pontos. Eu vou confirmar esses números agora com meu parceiro. Rafa, chega aí na nossa conversa, né? Vamos ver como é que tá a bolsa nesse momento, os papéis que estão movimentando aí. Bovespa tomou fôlego nessa quarta-feira, é isso? Hanna, ontem a gente viu um baque e agora ele está voltando. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui no BMC Now. Bom, o Ibovespa hoje, ontem ele tinha caído mais de 1%, né? E agora ele volta aí ao patamar dos 126 mil pontos, né? Operando agora numa alta de 1,35%, 126.296 pontos. O dólar, por sua vez, cai 1,30% a R$ 5,11. Entre as maiores altas do dia, a gente tem VEG subindo 7,39%, depois do resultado que ela já divulgou hoje cedo e também divulgou que vai pagar dividendos aí. O Itaú Unibanco subindo 4%, o BR Foods subindo 3,3%, Azul Bradespar subindo ali na casa dos 3% também. Americanas SA, que é a antiga Betal 3, subindo 2,95%, Cogna Educação 2,9%, Vale, JHSF, Exetec, Itaúsa, Hering, Bradesco, e Grupo Notre Intermédica, todos eles ali podendo entrar ainda nesse top 5 até o fim do programa, porque estão operando ali por volta do 2,5% de alta nesse momento, tudo está mudando aqui a todo momento. Entre as maiores quedas do dia, a gente tem ali as ações da Natura, né? A Natura caindo 6,20%, ali no nosso pregão aqui. Também a gente tem a CSN caindo 2,52%, o BPAC11, né, a ação do BTG Pactual, caindo 2,08%, o Localweb caindo 1,72% e o Açaí caindo 1,56%. B3, TOTUS, Carrefour, também a Locamérica, Rentalcar, né, que era a Localiza, Suzano, Klabin, Pão de Açúcar e MRV também caindo nesse momento aqui, todas também podem entrar nesse nosso pregão aqui, né, nas maiores baixas do dia. O Bitcoin, por sua vez, voltou à casa dos 200 mil reais, aos 207.100 reais, uma alta de 5,29%. Hanna. Obrigado, Rafa. Vamos aproveitar então, né, e já dar um giro internacional, começando aí pelas bolsas estrangeiras. Vamos dar uma olhada aqui como é que estão as bolsas americanas nesse momento. Estou dando uma atualizadinha aqui para a gente ver certinho como é que estão as bolsas americanas. Agora sim, estou vendo aqui a S&P 500 com alta, ligeira alta na verdade, de 0,14%, Dow Jones com queda na verdade de 0,20% e Nasdaq com alta de 0,54%. Vamos ver então como é que está o dólar nesse momento, com queda de 0,99%, agora virou queda de 1%, sendo aí comercializado a R$ 5,11. O dólar que começou a semana aí cotado a R$ 5,22. A gente está vendo aí que o dólar está despencando, a gente vai também repercutir isso aqui ao longo do nosso BMC Now. Vamos ver como é que está o barril do petróleo, com alta de 0,81%, sendo comercializado a $72 o barril. E ainda de olho no mercado lá fora, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Apple, né? Porque o iPhone, que está aí numa maré alta, impulsionado pelo lançamento do iPhone 12 no ano passado, agora a empresa enfrenta aí um problema que incomodou outras companhias de tecnologia aí menores, né? Uma escassez de chips em toda a indústria. Vamos então até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que explica aí se existe uma grande preocupação em cima desse assunto. A escassez de chips vem afetando a cadeia de suprimentos em diversos fatores e agora a Apple vem sentindo esses reflexos. A Apple está em um bom momento com o lançamento do iPhone 12 no ano passado, que é o primeiro redesenho significativo do iPhone desde 2017. Os consumidores atuais estão atualizando para o primeiro iPhone em 5G e outras pessoas estão migrando do Android. Isso seguiu ao trimestre de março, onde as vendas do iPhone aumentaram 65,5% ao ano para 65 bilhões de dólares. Ontem, o CEO da Apple, Tim Cook, alertou que restrições de fornecimento de silício
devem afetar as vendas do iPhone e também do iPad. Cook disse ainda que a escassez não está nos processadores de alta potência que a Apple fabricou para seus dispositivos, mas nos chips que realizam funções cotidianas, como o funcionamento de monitores e também os decodificadores de áudio. No caso da escassez de outros componentes, ele atribuiu isso à alta demanda que a empresa teve, superando aí as previsões. Ele disse ainda que a demanda tem sido tão grande que é difícil obter todo o conjunto de peças dentro dos prazos de entrega. A Apple já havia alertado que a escassez de suprimentos afetaria a empresa no trimestre encerrado em junho. A escassez afetou o iPad e o Mac, e não o produto principal, que é o iPhone. Ontem, a Apple não deu o intervalo exato de como a escassez de componentes afetaria seu trimestre de setembro, mas a empresa acredita que o impacto pode ser maior do que o registrado durante o trimestre de junho. A Apple relatou aí um trimestre estourado no balanço de ontem, impulsionado pelas vendas do iPhone, que subiram 50% ao ano para 39,57 bilhões de dólares em vendas. A Apple registrou ainda uma queda de cerca de 2% após a divulgação dos resultados positivos do balanço. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E a gente começa já o nosso giro de notícias falando do Fed, aí, que manteve os juros e informou ainda que a economia americana continua forte. Eu vou chamar então o Rafa, que tem os detalhes aí pra gente sobre... A gente tem as informações que, inclusive, né, Rafa, estão completinhas aí no site da BMC News, é isso? Fala pra gente. Exatamente, Hanna, o nosso portal lá, né, sempre sendo abastecido com notícias de minuto a minuto, aí o www.bmcnews.com.br. Mas antes de eu dar essa notícia, o grande Helder perguntou aqui sobre o Magazine Luiza, né, no giro de mercado. O Magazine Luiza que realmente estava tendo aí uma alta hoje, né, tinha tido uma alta ali, mais de 2% de alta, mas agora no fim do pregão está caindo ali, né, caiu um pouco essa alta, está operando em alta de 0,56%, agora 0,28%, exatamente às 4h41, na cotação de R$ 21,51. Então a gente sempre dá esse giro aqui quentinho, aqui pra galera. Magazine Luiza aí operando agora, volta aí a sua neutralidade do papel. Bom, vou falar um pouco sobre esse Federal Reserve, né, a declaração aí, né, a decisão do Fed de zerar a taxa de juros, né, manteve ali a taxa de juros e disse que a economia continua a se fortalecer. Eles falaram lá o Banco Central, né, falou no comunicado depois dos 2 dias de reunião, abre aspas, com o avanço das vacinações e o forte suporte de política monetária, indicadores das atividades econômicas e de emprego continuaram a se fortalecer, fecha aspas. Eles também afirmaram que a economia fez avanços e o Fed disse também que quer ver antes de reduzir suas compras mensais de títulos de 120 bilhões de dólares, ele quer ver ali ganhos no mercado de trabalho, o Fed injetando bastante dinheiro na economia norte-americana e deixando os juros ali, né, no zero, um discurso mais dovish, né, que a gente fala no mercado financeiro. Nós tem o hawkish e o dovish, né? O hawkish aí como uma águia e o dovish como um pombo, aí, né? Então uma lógica um pouquinho mais tranquila aí no mercado financeiro aí, né? Eles vão manter essa taxa de juros. Hanna. Valeu, Rafa, e vamos seguir aqui com o nosso BMC Now. A gente vai repercutir, né, como é que foi o dia no mercado financeiro também com os nossos convidados. Hoje a gente recebe aqui no BMC Now o Igor Cavaca, gestor da Warren, e também a analista técnica da XP Investimentos, a Marta Matsumura, trazendo um panorama sobre os números que se destacaram aí nessa quarta-feira, que a gente já está vendo que o mercado está dando uma respirada, está dando uma movimentada, tudo pode mudar até o fechamento. A gente vai acompanhando aqui, eu e o Rafa, de olho no mercado. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, o Santander anunciou que o seu conselho de administração aprovou o pagamento de 3 bilhões e 400 milhões de reais em juros sobre capital próprio. O provento será pago a partir do dia 3 de setembro aos acionistas que estiverem inscritos e registrados na empresa até o dia 4 de agosto. Os papéis serão negociados ex-juros sobre capital próprio a partir do dia seguinte, no dia 5 de agosto. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou
hoje que empresas do Simples ficarão isentas da taxação sobre dividendos. As empresas que recolhem tributos pelo regime Simples Nacional não entrarão na nova regra proposta pelo governo de taxação de dividendos distribuídos a acionistas. Ele também reiterou que o governo está decidindo a reduzir os impostos de renda das empresas em 10 pontos percentuais no ano que vem, mas que ainda não abre mão, por outro lado, de restabelecer a tributação dos dividendos. A proposta do governo encaminhado ao Congresso prevê ainda a taxação de 20% sobre os dividendos distribuídos, com isenção para valores de até R$20 mil recebidos por mês. A iniciativa gerou forte reação do setor privado, que argumenta que a medida implica em um aumento da taxação total sobre os lucros, mesmo com a redução do imposto de renda. E a gente segue aqui com o nosso BMC Now, né? Antes da gente chamar o nosso primeiro convidado, o Grupo Carrefour Brasil teve queda de 16,8% no lucro líquido do segundo trimestre, antes mesmo, o mesmo período de 2020, a R$592 milhões, segundo o balanço divulgado. O Rafa tem mais detalhes para a gente sobre o resultado do grupo, né, Rafa? Hanna, a companhia, que também é dona da bandeira de atacarejo, né, Atacadão, teve um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado de R$1,370 bilhões no período, um recuo ano a ano de 3,6%. As vendas consolidadas no grupo subiram 3,4%, excluindo os combustíveis e efeito ali dos calendários. O efeito foi produzido por crescimento de 10,2% nas vendas das mesmas lojas do Atacadão e uma retração de 11,4% na bandeira Carrefour. Segundo a administração, o resultado foi sólido, pois a base de comparação era desafiadora. O crescimento das vendas, de acordo com a gestão, foi impulsionado pelo desempenho ali do Atacadão, que teve uma conversão mais rápida do que o esperado das lojas do macro. O grupo abriu 19 lojas Atacadão, das quais 17 foram conversões de lojas que foram adquiridas do macro. Hanna. Obrigado, Rafa. E ainda falando, né, sobre o lucro das empresas, a General Electric registrou lucro líquido de $425 milhões no segundo trimestre de 2021, revertendo o prejuízo visto um ano antes. O Rafa tem mais detalhes aí pra gente também sobre esse assunto, né, Rafa? Hoje saíram aí muitas notícias sobre lucro das empresas, né? Hanna, o lucro por ação ajustado ficou em 5 centavos de dólar, acima do consenso do mercado, que esperava de 3 centavos de dólar. A empresa diz que o resultado é fruto de uma recuperação dos seus segmentos de atuação. As receitas totais da GE entre abril e junho somaram $18 bilhões, uma alta ali de 9%, na comparação com o mesmo período de 2020, e também acima do que esperava ali o mercado. Os pedidos somaram $18 bilhões e 300 milhões no trimestre, uma melhora de 33% na comparação anual. Os pedidos orgânicos subiram 30% de acordo com a empresa. O segmento de aviação registrou uma alta de 10%, já a saúde subiu 14%, enquanto a energia teve uma alta de 3%. A empresa gerou $388 milhões em caixa, revertendo a queima de caixa visto ali um ano antes. Hanna. Valeu, Rafa, pelas suas informações. E a empresa Brisanet movimenta quase R$1,5 bilhão em IPO. A provedora de internet precificou a sua oferta pública inicial de ações a R$ 13,92 no piso da faixa indicativa. Com a venda de 89 milhões de ações da oferta base e o exercício do lote suplementar de 13 milhões de ações, a operação movimentou R$ 1 bilhão e 403 milhões. Segundo a empresa, os recursos levantados serão utilizados para aporte na controlada Agility e também na expansão da rede de fibra ótica. A ação estreia na B3 amanhã, no dia 29 de julho. E ainda falando, né, sobre os IPOs aí que vem movimentando o mercado, a empresa VIX Logística, que atua no segmento de logística dedicada, anunciou o seu registro
de oferta pública de ações na Comissão de Valores Mobiliários. A empresa pretende utilizar, na verdade, os recursos captados para financiar a expansão da frota em todas as linhas de negócios e também vai usar na expansão geográfica de sua solução de mobilidade urbana e também em outros usos corporativos. A operação será coordenada pelo BTG, Itaú BBA, Citi XP e Bradesco BBI. E ainda falando sobre o FED, hoje pela manhã, Paula Moraes conversou no BMC News com o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, que falou sobre a expectativa para os resultados. Vamos acompanhar. A gente sabe, né, Gustavo, que uma mudança na postura do FED, isso acaba gerando um impacto em todo mundo, dependendo realmente do que for anunciado, né? A gente está aqui só, na verdade, tentando, né, entender, meio que especular o que realmente pode vir por aí mais tarde. O investidor brasileiro, você acha que ele precisa fazer algum movimento na carteira, como algo que seja interessante, alguma mudança que poderia ser feita, até como alguma forma de se prevenir? Ou você acredita que não seja necessário, que não venha nada aí muito bombástico pela frente? Da maneira como está sendo colocada, aparentemente ainda não. Ainda vai ser algo muito sinalizado, algo muito escalado, assim, aos passos bem curtos. Então, o Banco Central americano ele quer justamente dar muito tempo para todo mundo se posicionar, se preparar. E se o investidor está alocado a algum fundo multimercado, algum fundo internacional, os gestores já vão fazer uma parte do trabalho para eles. Agora, por que isso é importante, né? Porque realmente o Banco Central dos Estados Unidos ele tem um efeito, ele tem uma conexão com a liquidez global muito grande. Então, você sobe juros nos Estados Unidos, você enxuga a liquidez global aos poucos e você dá sinais para que outros bancos centrais reajam. Porque se você funciona como esse imã global, se você sobe juros por lá, você tira recursos do mundo inteiro. Aí o banqueiro central daqui fala, poxa, mas para mim, para pensar nas minhas contas aqui, eu acho que é interessante deixar ainda do patamar que estava, então eu vou subir mais juros aqui também. Ou o contrário, se eles começam a cortar juros, você dá mais espaço para o Banco Central dos outros países reduzirem mais a taxa de juros. E isso não é, de novo, não é algo que a gente está olhando. Se você pega o comunicado, se você pega a ata da decisão de hoje, vai estar lá. Vamos pensar em subir a taxa de juros de forma mais devagar, porque os mercados emergentes ainda estão normalizando a taxa deles. Não podemos subir muitos juros nos Estados Unidos para que outras regiões não tenham que subir de forma desenfreada, de forma muito rápida. Então eles têm noção do efeito deles no resto do mundo, não é que eles só olham para eles. Eu sei que existe algumas vezes essa noção de que os Estados Unidos olham muito internamente, mas nesse caso específico, sempre está lá no documento a opinião deles sobre o resto do mundo. Ô Gustavo, já que a gente está falando dessa questão aí dos Estados Unidos, queria trazer o assunto aqui para o Brasil. Na semana que vem a gente tem a reunião do Banco Central, né, aqui no Brasil. Como a decisão do FED pode, de certa forma, você acha que influenciar de alguma maneira a definição da nossa política monetária aqui? Ou você acha que não, o que o Banco Central brasileiro já havia traçado deve ser mantido? Eu entendo que tem menos efeito agora, mas o Banco Central ele pode sim ser impactado daqui um mês, quando tiver esse evento grande que vai ser lá nos Estados Unidos. Se sinalizarem que já estão dispostos a reduzirem compra de ativos mensalmente já esse ano, acho que é dar uma pressãozinha extra para o Banco Central subir juros de forma um pouco mais rápida. Se eles falarem, né, vamos demorar mais, o Banco Central vai ter mais paciência aqui para normalizar a taxa de juros. Mas, de qualquer forma, acho que para a semana que vem está tudo caminhando para uma alta de 1 ponto percentual, para dar uma acelerada mesmo. Já são 16 semanas seguidas de altas nas expectativas de inflação, tanto para 2021, e começaram a subir um pouquinho as expectativas para o próximo ano. Então, acho que tem motivos para o Banco Central dar essa acelerada e não vai ter tanto efeito contracionário assim na atividade para esse ano, mas vai ajudar a segurar as expectativas de inflação que estão preocupantes. E o Assaí anunciou a emissão de debêntures e também de notas promissórias. O Assaí vai emitir R$1,5 bilhão em debêntures para acrescentar uma distribuição pública de certificados de recebíveis mobiliários da empresa True Securitizadora. Segundo a companhia, os recursos captados serão usados para o reembolso de gastos e também para investimentos futuros de expansão
e também na manutenção de imóveis de propriedade do açaí. A companhia informou também que vai emitir 2,5 bilhões em notas promissórias que serão objeto de distribuição com esforços restritos. O Conselho de Administração ainda vai deliberar a respeito da data de emissão e também vai decidir aí as condições e características das notas promissórias. O prazo máximo dos papéis é de 42 meses, com remuneração de taxa DI+, de 1,5%. São agora 4 horas e 55 minutos, a gente está caminhando aí para um fechamento de mercado. Eu vou chamar então o Rafael, que está sempre de olho aí. Rafa, a gente está ainda se mantendo nesses 126 mil pontos, conta aí pra gente. Hanna, bom, parece, viu? Eu não vou falar isso, senão vão chamar a gente de pé frio caso dê errado. Mas nesse momento, o Ibovespa está fechando aí, né? São 4,54, ainda tem algumas coisas que podem acabar mudando. E nesse momento ele está fechando aí operando, né, numa alta de 1,17% a 126.075 pontos, ou seja, qualquer mudança pequena talvez possa tirar aí o Ibovespa, né, do patamar de 126 mil, então vamos torcer para ele continuar aí no 126 mil. As maiores altas do dia ficou ali, né, a maior alta do dia ficou ali com a VEG, né, com 7,56% de alta nesse momento. Em segundo lugar, ali as ações da JHSF com 3,40%. BR Foods, Itaú Unibanco, Hering, Bradespar, Ezetec, Vale, Gol, Itaúsa, Azul, Cogna, Grupo Notre Dame Intermédica e Bradesco, todos aí tendo um desempenho acima dos 2% de alta, que ainda podem acabar mudando nesse aftermarket. Já entre as maiores baixas do dia, a gente tem ali Natura, né, com uma queda de 6,55%, uma queda realmente bastante acentuada aí das ações de Natura. CSN com uma queda de 3,01%, BTG, TOTUS, B3, Localweb, Carrefour, Açaí e Localiza com uma queda acima do 1% nesse momento. Locamérica, Suzano, Pão de Açúcar, Uzi Minas e MRV Engenharia com uma queda abaixo do 1%, né? Locamérica com uma queda de 0,86% e MRV, né, com uma queda de 0,47%. Hoje um mercado bastante equilibrado nas questões das maiores altas e baixas, mas provavelmente na nossa divisão setorial a gente vai ver aí que os setores que têm o maior peso na bolsa devem ter se movimentado bastante, né? Afinal o índice está aí subindo 1,17%. O dólar, por sua vez, está caindo 1,45% a R$ 5,10, enquanto o Bitcoin está subindo 6,12%, agora que eu falei 6,51% aos R$ 207.904. O Small, né, índice Small Caps, a gente sempre dá aqui também, subindo 0,86% aos 3.041 pontos, voltando ali do baque que ele tinha tomado ontem, né, juntamente com o Ibovespa, e o IFIX, o índice de fundos imobiliários, caindo 0,01%, sempre muito perto da neutralidade, aos 2.817 pontos. Hanna. Valeu, Rafa. Vamos dar continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o Igor Cavaca, gestor da Warren, que vai comentar o cenário do mercado aqui com a gente. Cadê o Igor na tela, gente? Igor, pronto. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, muito bem-vindo aqui ao BMC Now. Opa, vamos lá então. Você já sabe como é o esquema aqui, né? Opa, o prazer é todo nosso. Pode ficar à vontade. Vamos começar então, né? Igor, a gente viu que nas últimas semanas a gente viu um mercado meio morno, né? Alternando aí entre 123 mil e 125 mil pontos. A gente está vendo aí que hoje está caminhando para fechar acima aí dos 126 mil pontos. Queria que você falasse um pouquinho o que você acha que o mercado está esperando para poder disparar. Então, Hanna, acho que a gente está numa semana bem interessante, né? A gente começou a ver uma série de balanços lá no mercado norte-americano muito positivos, e aqui no Brasil também a gente está vendo aí os primeiros balanços aí mais importantes do mercado brasileiro saindo e vindo números bastante interessantes, né? Ontem a gente teve resultados legais com relação à CSN, a gente teve também algum resultado, o resultado da VEG também, que eu acho que foi aí uma coisa que trouxe, vai ser hoje a ação que mais se moveu no mercado aí, foi um resultado de fato bastante impressionante. A gente teve o Santander também trazendo um resultado legal, e então acho que boa parte do movimento hoje está aí nessa reprecificação de bons resultados, principalmente no próximo mês, aí, onde vai ser um mês mais cheio de resultados, principalmente no mercado brasileiro. E lá fora, acho que boa parte também desse movimento ele é influenciado pelo que a gente está vendo lá fora, né?
A gente teve as gigantes de tecnologia apresentando resultados aí excepcionais, isso já vem acontecendo desde o início aí do mês, e até algumas empresas que não são de tecnologias e que no ano de 2020 foram aí empresas que foram muito impactadas. Eu acho que hoje até a gente vê um resultado positivo da Azul e da Gol muito influenciado pelo movimento, pelo resultado que a gente teve da Boeing lá fora, né? O mercado esperando uma queda, um prejuízo, e ela vem e traz um resultado muito bom do que era, pelo que o mercado estava se esperando, né? E eu acho que isso acabou tornando também, impactando bastante positivamente aqui o mercado brasileiro, principalmente para essas empresas que sofreram muito no ano passado. Então, acho que a gente está vendo aí boa parte do mercado subindo, acho que é uma reprecificação aí com relação às possibilidades de bons resultados daqui para frente. Hoje a gente vai ter Vale, eu acho que a Vale também já está... A gente viu aí o resultado da CSN, apesar dela estar caindo, ela teve um resultado bastante interessante também. Acho que boa parte dessa queda aí, ela reflete muito ali no posicionamento a respeito do caixa que eles vão manter e não realizar pagamento de dividendos nesse ano, né, e potencial aumento de tributação no dividendo no ano que vem. Então, acho que isso acabou estragou um pouquinho o dia para a CSN, tá? Mas os resultados bastante robustos, e entendemos que para a gente aqui, a gente vai ver esse resultado em todo o setor, principalmente mineração e siderurgia. A nossa expectativa é que a gente ainda vai ter resultados bastante sólidos aí, que vão saindo aí ao longo dessa semana e da próxima, né? E acho que é isso, assim, o mercado hoje está refletindo muito esse posicionamento dos resultados, mais do que dos outros fatores. A gente teve hoje a reunião do Fed, acho que a reunião do Fed ela veio aí com um posicionamento já esperado, né? Acho que um ponto importante hoje foi que ele começou a sinalizar que na próxima reunião, ou talvez nas próximas 2 reuniões, ele pode mudar o posicionamento que ele vinha tendo até o momento, né? Eu acho que isso vai trazer bastante volatilidade para o mercado nas próximas reuniões, mas por enquanto o posicionamento continua que o Fed está de fato com uma política aí bastante expansionista. Me surpreendeu hoje até um movimento mais neutro do mercado norte-americano, né? Eu achei que após ali talvez pelo mercado já precificar isso, né? Mas eu achei que a gente pudesse ter um movimento mais expressivo do mercado norte-americano hoje, mas a gente só está vendo isso para as empresas de tecnologia aí que vem apresentando resultados excepcionais. Obrigada. Vamos continuar aqui. Vamos falar então de VEG, né, que disparou aí novamente no pregão hoje. Estou até dando uma olhada aqui. Está fechando o mercado hoje com alta de 7,56%, né? Queria saber qual a sua opinião sobre o case da empresa. Ela agora tá cara demais. O que os investidores podem esperar aí dessa empresa? Então, VEG é um case que a gente acompanha. A gente tem um fundo que a gente carrega já há bastante tempo. Acho que VEG ele apresentou o ano de 2020 foi um ano bastante interessante, onde acho que mostrou bastante a resiliência da empresa, principalmente no momento ali onde a gente teve a crise da pandemia, e acho que ela está num cenário ainda bastante positivo. O setor de materiais como um todo, acho que é um cenário ainda bastante interessante, né, que a gente está vendo esse dólar mais alto, que acaba impactando uma parte da receita da VEG, e a gente tem visto também uma série de planos de infraestrutura, que vão se desenrolar ao longo dos próximos 2 a 3 anos. E isso é muito positivo para a empresa, porque a empresa está ali baseada, seu processo produtivo está muito baseado ali em fornecer equipamento e maquinário para essas grandes obras de infraestrutura, né? Então a gente está vendo ali um movimento, principalmente também trazendo esse aspecto do ESG, falando sobre energia limpa. A gente tem a VEG muito bem posicionada também para oferecer esse tipo de serviço, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Eu acho que isso, o balanço traz aí um respaldo para esse movimento que ela já vem fazendo. E, além disso, é uma empresa que, se a gente olhar, principalmente ano passado, é uma empresa que vem fazendo uma série de aquisições muito focada aí na indústria 4.0. Então, acho que é uma empresa já bastante antiga, que já se sustentou muito tempo no mercado, vem entregando os bons resultados e uma certa estabilidade para o mercado há bastante tempo, mas que está também com esse foco
de que a gente está passando por um processo de alteração estrutural na indústria e que ela vai buscar, ela precisa estar também à frente aí dessa revolução na indústria que a gente já está começando a ver. Então, acho que esse foi só um respaldo aí da boa governança que a WEG tem já há bastante tempo e também aí respaldando pelo fato dela ser bastante centrada nos princípios ESG, mais um fato aí que pode respaldar a busca por se investir focado nesses aspectos. Tá certo, Igor, eu vou chamar agora o Rafael Lara, que tem perguntas também, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Bom, Igor, novamente seja muito bem-vindo aqui ao BM Senal, é uma honra tê-lo aqui conosco. Igor, eu queria falar um pouco hoje sobre a outra ponta do Ibovespa, né? A Natura hoje caindo aí 6,50%, né? 6,55%, uma empresa que é conhecida geralmente pela questão aí do ESG, né? Todo mundo quando fala de ESG no Brasil sempre lembra da Natura, porque ela reduziu a emissão de carbono, né? Acho que a empresa que ela tem zero emissão de carbono, inclusive, só que caindo 6,55%. Você acha que o investidor hoje ele está tomando uma postura meio contra a onda ESG, ou você acha que é uma outra questão e aí quem gosta de ESG, por exemplo, agora é um bom momento, né, para ficar ali de olho nessas empresas? O que você acha que rolou aí com a empresa hoje? Então, acho que ali acho que o setor como um todo, ele hoje está um pouco mais negativo. Se a gente vê principalmente o setor de consumo, ele está mais negativo no dia de hoje, acho que isso acabou impactando, tá? E acho que já é uma reprecificação dos possíveis resultados que a gente vai ver daí para frente, tá? Em termos de ESG, a empresa é bastante reconhecida por fazer esse movimento. Até ano passado foi uma das empresas que melhor se posicionou. A gente viu bastante discussão a respeito do tema no ano passado e ela é uma das empresas que melhor se posicionou quanto aos diversos aspectos que a gente tem que avaliar quando a gente está fazendo um investimento socialmente responsável. Eu chamo a atenção do processo de aumento de capital que ela fez no ano passado, muito em face também da aquisição da Avon e de outras coisas que ocorreram no ano passado, que eu acho que vão ser pontos importantes a serem avaliados daqui para frente. Tá? A gente teve ali um aumento do endividamento, a gente tem alguns outros pontos. A gente viu até uma receita melhor do que era esperado no ano passado. Eu acho que é isso que vem chamando a atenção, né? Como que vai ser a receita daqui para frente, a lucratividade. Então, acho que isso fica em pauta principalmente para a Natura e acho que hoje é um pouco aí do mercado já reprecificando, dados os resultados que a gente está vendo dos potenciais movimentos esperados para todos os setores aí da Bolsa. Tá certo, Igor. Agora eu queria falar um pouco com você sobre o setor de siderurgia, né? Hoje a CSN aí fechando também como a segunda maior queda do dia, né? Com uma queda de 3,01%. A gente tem visto aí o setor de commodities bastante interessante para quem gosta de economia, né? Para quem gosta de analisar esse setor, porque tem dia que ele está muito em alta, tem dia que ele está muito em queda, ele está numa volatilidade nessas últimas semanas aí bastante interessante. O que você pensa aí sobre o setor? Você acha que é uma boa aí para quem quer, né, investir no longo prazo? Nesse momento de volatilidade é bom para você pescar boas ações e conseguir disparar? Ou tem que tomar uma cautela aí, principalmente com a China, né, sempre também ali influenciando bastante no preço das commodities? Então, a gente entende que o setor é um bom setor no atual momento, tá? Muito frente a esse dólar mais depreciado que a gente está vendo, essa série de planos de infraestrutura. Tem pessoas que falam que a gente está iniciando um ciclo aí da commodity. Eu até sou mais partidário de que isso de fato está acontecendo. Quando a gente vai ver um ciclo de crescimento, a gente em geral vai ver esse ciclo impactar principalmente inicialmente ali no preço das commodities, porque a gente vai estar buscando fazer investimento, buscando produzir, só que é limitado ali pelos aspectos, pelos recursos naturais, né? Então, quando a gente inicia esse ciclo, onde a gente vai ver os governos fazendo mais investimento, existindo uma série de incentivos que esses investimentos eles ocorram, a gente vai primeiro impactar ali o preço das commodities e à medida que o setor ele vai vendo que está tendo demanda, então aí sim ele vai investindo também e vai aumentando a sua capacidade produtiva. Então é esperado que nesse cenário que o preço das commodities de fato seja a primeira a ser impactada, como está sendo, né? E o que eu entendo que a gente vai ver daqui para frente a gente vai começar a ver, eu acho que a gente já tem algum tempo já, então os setores
relacionadas a commodities já começaram a aumentar a sua produção, já começaram a mover ali o seu processo produtivo, e agora, daqui em diante, a gente vai começar vendo. A demanda, ela continua crescente, mas a gente vai ver também uma oferta crescente, o que vai implicar aí, talvez, numa certa estabilidade no preço. No setor de siderurgia, a gente tem visto, principalmente essa semana, acho que foi uma semana bastante volátil quando a gente olha para o mercado chinês, né? A gente viu o governo fazendo uma série de intervenções aí em toda a estrutura produtiva da China, né? Eu acho que isso chamou um pouco a atenção de que talvez até onde o governo chinês vai chegar, e eu acho que é isso que fica em pauta, tá? A gente viu aí o minério segue a preços altos, mas em tendência aí mais de queda nas últimas semanas, mas no nosso posicionamento aqui o setor ainda está muito bem posicionado, isso não... Entendemos que não é uma tendência de curtíssimo prazo, a gente espera que essa tendência ela deve continuar aí pelos próximos 1 a 2 anos. E é claro que à medida que ela for se desenvolvendo, a expectativa é que a rentabilidade e lucratividade dessas empresas elas vão se reduzindo um pouquinho, mas ainda a gente ainda está posicionado nesse tipo de ativo. Tá certo, Igor. Muito obrigado. Vou passar aqui para a Hanna. Hanna, vai daí. A gente vai fazer uma pausa aqui, Igor, bem rapidinho aqui na nossa conversa para a gente fazer aqui o nosso giro de notícias no BMC Now. O McDonald's obteve lucro líquido de 2 bilhões e 219 milhões de dólares no segundo trimestre de 2021, número 4 vezes maior que o registrado há um ano antes, né, quando em relação à retomada econômica no pós-pandemia. O lucro por ação ficou em 2 dólares e 37 cents no período, acima do esperado pelo mercado, e a receita da rede de restaurantes alcançou 5 bilhões e 800 milhões de dólares entre os meses de abril e junho, uma alta de 57% sobre o mesmo período de 2020. As vendas comparáveis subiram 40,5% sobre 2020 e 6,9% ante 2019, com um indicador nos Estados Unidos aumentando 25,9% e 75,1% no mercado internacional próprio e 32,3% no mercado licenciado, incluindo o Brasil. E a Unidas Companhia de Locação das Américas registrou no segundo trimestre um lucro líquido também de 239 milhões e meio de reais, revertendo o prejuízo de 14 milhões e meio de reais registrados no mesmo período do ano passado. Para falar um pouquinho mais sobre esse balanço, eu vou chamar o Rafael Lara, que tem mais informações para passar sobre isso. Hanna, a gente está na temporada de balanços, né? O resultado positivo veio agora, depois que a companhia foi afetada pela pandemia de Covid-19. A receita da Unidas teve um crescimento de 77,7% para 1 bilhão 630 milhões de reais, com avanço de 23,8% no aluguel de carros. A receita com vendas de seminovos avançou 98,2% para 843 milhões e 500 mil reais. Além do incremento no número de unidades vendidas, a Unidas destacou o aumento do preço médio de cada veículo vendido em 53,3% no período para R$ 58.300, um patamar recorde, de acordo com a companhia. O EBITDA teve um salto de 167,1% para 557 milhões de reais, com a margem avançando 32 pontos percentuais, para 75,4%. Hanna. E Rafa, antes da gente voltar aqui com a nossa conversa com o Igor sobre o fechamento do mercado, são agora, 5 horas e 12 minutos. Vamos ver como é que o mercado fechou, se conseguiu se manter aí acima desses 126 mil pontos nessa quarta-feira? Claro, Hanna, é claro. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né? Até dei uma atualizada aqui no nosso índice, aqui, né? No nosso gráfico para ver. Bom, o Ibovespa realmente parece que vai fechar mesmo aí os 126 mil pontos nesse patamar aí, são 5 horas e 12 minutos, talvez até 5h30 o índice pode aqui, né, me trair, né, e acabar mudando aí, mas no momento ele está aí com uma alta de 1,35% a 126.200 e, olha, já mudou agora, 126.286 pontos, numa alta de 1,34%. Entre as maiores altas do dia a gente tem VEG com alta de 8,17%, Itaú Unibanco com alta de 3,25%, BR Foods com alta de 3,20%, EZTEC, Hering, Gol, Vale, JHSF, Itaúsa, Bradespar, Azul, Ambev, Cogna e Embraer
com uma alta aí acima dos 2%, aí, uma forte alta aí nas ações. Já entre as maiores quedas do dia, a gente tem Natura caindo 6,38%, CSN caindo 2,79%, BTG caindo 2,05%, B3 caindo 1,62% e Carrefour caindo 1,31%. TOTUS, Locaweb, Açaí, Locamérica, MRV, Pão de Açúcar, Suzano, Klabin e Localiza continuam ali, o índice também caindo aí, né, acima do 1% nesse momento. Entre as maiores quedas também do dia, a gente tem o dólar, né, caindo 1,38% a R$ 5,11, enquanto o Bitcoin, tão criticado o Bitcoin aí, subindo 4,89% aos R$ 205.300, enquanto o índice Small está subindo 0,86% aos 3.041 pontos, e o IFIX caindo 0,02%, né, ele estava 0,01%, agora há pouco foi para 0,02% de queda aos 2.817 pontos, realmente uma mudança ínfima aí no grande IFIX. Hannah. Valeu, Rafa. Vamos voltar então aqui com o Igor Cavaca, né, trazendo um panorama da movimentação do mercado hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre as Big Techs. Queria falar um pouquinho, Igor, qual é a sua expectativa para a divulgação dos resultados, né, das empresas de tecnologia norte-americanas? Então, acho que a gente hoje vai ter mais dois resultados importantes, né, que é do Facebook e do PayPal. Acredito que vai vir bastante em linha o que a gente está vendo. Então, a gente teve ontem resultados bem interessantes do Google e também lá da Microsoft. Alguma coisa ali na Microsoft a gente viu talvez ali um pouco mais negativo com relação a um serviço que hoje eu acho que entendo que é bastante importante, que é o serviço de computação em nuvem, né? Então a gente viu ali um pouco mais negativo nesse sentido, mas de modo geral para as duas empresas os resultados foram extremamente positivos, com aceleração tanto da receita quanto aí da lucratividade também. Acho que isso é uma tendência que ela tende a continuar, a gente está vendo muito isso no setor de tecnologia e acho que hoje os resultados vão ser bastante parecidos, tá? Acho que a pandemia fez uma troca de comportamentos no consumidor e acho que isso vai impactar aí, de certa forma, todo o setor de tecnologia. No PayPal a gente vai ter principalmente aí uma movimentação que as pessoas fizeram, né, de modo a começar a consumir muito mais de forma eletrônica e a pagar e fazer toda a sua série de pagamentos também de forma mais eletrônica. Então, acho que isso vai respaldar bastante aí no resultado que vem aí para o PayPal. E o Facebook, ele segue aí sempre buscando atrair e reformular o seu business, né? Eu acho que isso traz aí mais um ponto. A gente já viu a série de aquisições que ele vem fazendo também muito para continuar nesse processo de crescimento, né? E acho que isso vai respaldar um pouquinho aí também no resultado que a gente vai ver hoje. Tá certo, vou passar novamente aqui o bastão das perguntas para o Rafa. E Rafa tem pergunta aí, já nesse finalzinho de conversa aqui com o Igor, né, Rafa? Eu ia falar agora com o Igor sobre a questão do Fed, né? Hoje o Fed aí dando, né, esse discurso dovish aí, né, com uma taxa de juros aí no zero, né, realmente, aí ele falando que quer uma postura maior aí no mercado de trabalho, né, mais impulso aí mais impulsos aí no mercado de trabalho para depois poder diminuir seus investimentos, né, que vai continuar fazendo bastante investimento aí. Como é que você vê que o mercado pode interpretar esse discurso? Você acha que é um discurso que vai fazer impulsionar aí o mercado lá fora e consequentemente aqui, ou temos aí algum certo problema aí com o discurso dovish? Não seria melhor alguma coisa mais hawkish, por exemplo? Então, Rafael, o que eu vi hoje do discurso, tá? Ele fez, se a gente olha as duas atas, a gente vê que ele fez leve alterações, tá? E eu acho que o que mais me chama a atenção nessas alterações é que antes ele estava com um posicionamento muito de eu quero que a economia norte-americana está acelerando, mas ainda não se acelerou muito, né? E nesse novo posicionamento ele já fala, não, a economia americana ela está de fato se recuperando muito bem, ainda falta espaço, ainda falta crescimento para eu começar a atuar de fato, mas ela já está num patamar que eu já comecei a achar que está interessante. Então, acho que hoje foi um posicionamento muito nesse sentido, tá? Não foi aquele posicionamento no passado que ele vinha falando de, não, eu vou continuar comprando ativos, eu vou continuar com essa política monetária extremamente expansionista, porque, de fato, a economia não se recuperou e dentro do que eu estou esperando para frente, ela ainda precisa de avançar mais para que eu consiga fazer uma política talvez um pouquinho mais contracionista. Hoje, eu acho que ela sinalizou
no potencial, que nas próximas 2 reuniões, talvez, a gente já vai começar a ver um posicionamento um pouquinho mais hawkish aí do Fed, e que isso vai impactar diretamente, eu acho que o mercado global, né? A gente vai estar falando aí com não só do mercado norte-americano, mas do mercado global, porque está todo mundo de olho em como o governo norte-americano vai fazer a sua política, porque isso tende a impactar toda a economia, né? A gente vai ver talvez um aumento de taxa de juros, e aumentando a taxa de juros lá, a gente em geral vai ver um fluxo de capital estrangeiro aí, que vem para o Brasil, que vem para os países emergentes, que vem para uma série de outros países, voltando para os Estados Unidos, o que vai impactar negativamente aqui tanto a nossa bolsa quanto o mercado de renda fixa também. Então, acho que isso que eu tiro da mensagem de hoje, tá? Acho que ainda está neutro, ele ainda não se posicionou com relação a tomar uma medida mais conservadora. Acho que a questão da variante Delta também chegou impactando bastante. Se a gente olhar principalmente Europa, Estados Unidos, a gente vai ver um crescimento forte aí do Covid, que a gente não estava esperando, talvez, na última reunião, né? Então, acho que dependendo de como isso se comportar, que a gente vai ter, então, um posicionamento talvez mais forte do Fed aí nas próximas reuniões. E o meu entendimento é que isso tem aí um potencial de, principalmente, impactar mais negativamente as bolsas, tá? Hoje continuou neutra mesmo após aquele posicionamento, o que me sinaliza assim, que o mercado ele já está mais, assim, ele já vê bastante incerteza nesses posicionamentos e na expectativa de que esse posicionamento ele pode mudar no futuro. E acho que aqui no mercado brasileiro a gente vai ter Copom na próxima reunião. A gente vinha trabalhando com uma taxa real negativa há bastante tempo. Agora a gente está fazendo, então, estabilizando essa taxa real, né, buscando uma taxa real mais neutra, e acho que na próxima reunião a gente já vai ter aí um aumento até de 1% na nossa taxa Selic, que ainda talvez não mantenha a taxa num patamar, a taxa real ainda não se torna positiva ou até neutra, né, mas eu acho que ali a gente já vai começar a ver uma parte do fluxo de pessoas que saiu da renda fixa e foi para a bolsa, muito em face à taxa de juros muito baixa no ano passado, começar a fluir ali para o mercado de renda fixa, tá? Então eu chamo a atenção aí para o mercado brasileiro. Eu acho que a próxima semana vai ser bastante definidor, e o comportamento da próxima semana pode mostrar um pouquinho do que a gente esperar até o final do ano, tá? Então é isso que eu chamaria mais atenção. Perfeito, Igor. Bom, vou passar agora aqui para a Hanna. Hanna, vai daí. Então, vamos finalizar aqui já a nossa conversa com o Igor Cavaca. Igor, queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores, do que eles podem esperar aí para esse finalzinho de semana, né? Já que a gente está na quarta-feira, metade aí da semana já finalizada. Queria que você deixasse, então, suas expectativas aí para os nossos telespectadores aqui do BM Sinal. Então, nessa semana a gente ainda vai ter IGPM e o CAGED, né, sinalizando aí para a continuidade do crescimento aí da economia brasileira. Acho que amanhã, com o IGPM, a gente pode até ter um maior posicionamento de como o Copom vem a decisão que o Copom pode tomar na próxima semana. Se o IGPM vier muito forte, eu acho que isso vai ficar mais claro, que a gente pode estar pendendo aí para um acréscimo de 1%. E acho que isso tende a impactar de forma um pouquinho mais negativa o mercado, né? A gente viu o mercado de juros abrir bastante essa semana, com uma expectativa aí de incerteza, tanto com relação à nossa inflação, quanto também aí com relação à possível política monetária que vai ocorrer na próxima semana. Então eu chamaria um pouco de atenção para o investidor. Acho que a gente ainda está num momento de mais incerteza. Então acho que a gente ainda, nos próximos 2 dias aí, a gente está vendo essa semana de muita volatilidade, cai sobe acho que essa semana a gente ainda vai ter mais indicador aí de mais volatilidade, seja para cima ou para baixo. Então para o investidor prestar um pouquinho de atenção nisso e ficar acompanhando aí, que eu acho que a semana que vem vai ser uma semana principalmente aí definidora para a Bolsa de Valores. Tá certo, então, Igor, queria agradecer a sua participação aqui no BM Sinal. Então, até uma próxima aqui. Você já sabe como é que funciona, seja muito bem-vindo sempre aqui. A gente adora ouvir a sua análise, eu e o Rafa, né, Rafa? Exatamente, Hanna. É sempre um prazer enorme receber aqui o Igor.
Então é isso aí, né? A gente aqui te espera mais vezes aqui no BM-Senal, Igor. Eu que agradeço, Rafael, Hanna. Até a próxima. Estamos sempre aí. Opa, então tá bom. Obrigada, Igor. Vamos seguir então aqui com o nosso BM-Senal. Agora a gente segue também atualizando mais informações sobre o fechamento do mercado hoje. Vamos voltar então com o Rafa, que tem agora a tão esperada movimentação, a nossa lista dos setores que mais se destacaram ou não no pregão de hoje, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Bom, se a gente puder agora dar uma olhada na nossa divisão setorial do Ibovespa na tela, hoje o Ibovespa, né, no momento que a gente foi fazer ali a análise, ele estava com uma forte alta ali, né, ele fechou até numa alta ali de 1,4% nesse momento, né, mas no momento que a gente fez a análise, estava ali com uma alta de 1,30%, com quase todos os setores no verdinho, né, serviços financeiros com alta de 1,38%, materiais com 1,62% de alta, energia 1,83%, industriais 2,62% e saúde com 2,30%, realmente vários setores aí puxando bastante, imóveis também com 1,21% de alta e serviço de comunicação com 1,42% de alta. Tecnologia da informação foi o serviço ali, o setor que mais caiu hoje, né, do Ibovespa, com uma queda de 1,31% de queda, enquanto os produtos básicos de consumo ali, né, caindo 0,18%, mas o mercado hoje respondendo bastante aí à queda de ontem. Hanna. Tá certo, Rafa. Vamos seguir então aqui com o nosso giro de notícias, né? Antes da gente receber aí a nossa segunda convidada, hoje teremos Marta Matsumura fazendo uma análise aí pra gente, mas antes a gente segue aqui atualizando as notícias do mercado. Agora falando um pouco sobre o setor aéreo, a demanda global por transporte aéreo de passageiros segue abaixo, né, dos patamares desde 2019. Segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, a queda já chega a 66,7% no primeiro semestre de 2021, na comparação com o mesmo período um ano antes da pandemia, mostrando a vulnerabilidade do setor aéreo em relação ao setor global. A associação divulgou ainda que no mês de junho a demanda por transporte aéreo internacional caiu 80,9% na comparação com junho de 2019. Já em relação aos voos domésticos, que vem apresentando mais força, a demanda caiu 22,4% na mesma base de comparação. Por outro lado, o transporte de cargas vem apresentando bons resultados, com crescimento de 8% no primeiro semestre deste ano. E seguindo aqui, né, continuando com as atualizações de lucro, a WEG, né, que a gente falou agora há pouco, teve um lucro líquido de 1,13 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021, em um aumento aí, na verdade, de 120,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA cresceu 90,2% para 1,39 bilhão de reais. E de acordo ainda com a companhia, os dois indicadores foram impactados positivamente pela contabilização no trimestre, em relação também a créditos diferentes à exclusão do ICMS da base do cálculo do PIS/COFINS. O efeito foi de 300 milhões de reais no EBITDA e também de 282 milhões e 800 mil reais no lucro líquido. Segundo a companhia, a última linha do balanço foi influenciada ainda por dois outros efeitos, um impacto positivo de quase 130 milhões de reais no resultado financeiro e um aumento também no imposto de renda, oferido aí desde créditos de 147 milhões e meio de reais. Desconsiderando estes efeitos não recorrentes, o lucro líquido seria de 851 milhões de reais no trimestre, uma alta de 65,6% no comparativo anual. E a Sumitomo Rubber, dona da marca de pneus Dunlop, informou que vai investir cerca de 1 bilhão de reais para ampliar a sua fábrica lá no Paraná. O Rafael tem as informações aí sobre esse investimento. Conta pra gente, Rafa. Hanna, com o investimento, a empresa que teve o capital aberto em Tóquio terá capacidade duplicada de pneus de carga até 2025, além do aumento em pneus de veículos para carros de passeio.
A capacidade atual é de 1.000 pneus de carga por dia. Com a expansão, esse volume vai subir para 2.200 diários até 2025. Em pneus de passeio, a capacidade vai subir em 28% até 2024 para 23 mil pneus por dia. O anúncio da Sumitomo ocorre cerca de um mês depois que a rival Bridgestone divulgou um aporte de 700 milhões de reais para a expansão de fábrica em Camaçari, na Bahia. No início do ano, o governo federal zerou o imposto de importação de pneus de carga. A companhia afirmou no comunicado divulgado ao mercado que vem registrando bons resultados de vendas e vê uma crescente demanda por pneus tanto de carga como de passeio, que isso gerou uma base sólida de sustentação para o anúncio dos novos investimentos. Hannah. Obrigado, Rafa. O Santander Brasil registrou lucro líquido societário de mais de 4 bilhões de reais no segundo trimestre, o que representa aí uma alta de 102,6% na comparação com o mesmo período de 2020 e de 45,7% em relação ao trimestre anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, um indicador de lucratividade dos bancos, atingiu 21,6% no segundo trimestre. No mesmo período de 2020, havia alcançado 11,8% e no trimestre anterior, 20,6%. A margem financeira bruta foi de 13 bilhões e 400 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado, o mesmo patamar do último trimestre. Seguindo aqui, atualizando sobre as notícias que movimentaram o mercado aí nesta quarta-feira, a Pfizer registrou um lucro líquido também de 5 bilhões e meio de reais no segundo trimestre deste ano, uma alta de 59% na comparação anual. Rafa, traz aí os números da empresa para a gente também ficar atualizado sobre os lucros. Hannah, o lucro por ação ficou em 98 centavos de dólar, antes 62 centavos de dólar, vistos antes ali acima da projeção do mercado. As receitas da farmacêutica americana alcançaram 18,9 bilhões de dólares entre abril e junho, um incremento ali de 92% na comparação com o mesmo período do ano passado. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida juntamente ali, com a BioNTech, respondeu por 7,8 bilhões de dólares na receita. Retirando seus efeitos, o indicador subiu 10% na comparação anual. A farmacêutica elevou suas metas para este ano, estimando umas receitas ali entre 78 bilhões a 80 bilhões de dólares em 2021. A Pfizer agora vê as receitas com a vacina em 33,5 bilhões de dólares neste ano, com 2 bilhões e 100 milhões de doses distribuídas aí no mundo inteiro. Hannah. Obrigado, Rafa. Vamos seguir aqui com o nosso giro. A Telefônica registrou lucro atribuído aos controladores de 1,34 bilhão de reais no segundo trimestre deste ano, o que representa uma alta de 20,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu chamo então o Rafa, que traz aí também mais os detalhes, o Rafa que está por dentro aí de toda a movimentação do mercado, né, Rafa? Hannah, a receita da companhia, que é dona da Vivo, cresceu 3,2% no comparativo anual para 10 bilhões e 640 milhões de reais. De acordo com a Telefônica, o montante resultado da retomada da receita móvel e da expansão da receita de fibra ótica residencial. A fibra cresceu 49,7% no segundo trimestre e somou 1 bilhão e 100 milhões de reais na receita, enquanto o negócio móvel registrou um faturamento de 6,99 bilhões de reais, uma alta de 5,6%. A base de clientes totalizou 96,7 milhões de acessos, um avanço de 5,1 milhões em relação ao segundo trimestre de 2020. O segmento pós-pago foi responsável por 47,1 milhões de acessos, com um avanço aí de 8,8% no comparativo anual. A receita média anual por usuário caiu 3,8% para R$ 48. O EBITDA foi de 4,23 bilhões de reais entre abril e junho, que representa um avanço de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem EBITDA recuou 0,1 ponto percentual para 39,7%. Hannah. Obrigado, Rafa. E o lucro líquido da CSN Mineração somou 2 bilhões e meio de reais no intervalo entre os meses de abril e junho, o que representa um aumento de 205% na comparação com os 820 milhões de reais apurados no mesmo intervalo no ano passado. A receita líquida foi de quase 8 bilhões de reais,
alta aí de 167,4% um ano antes, e também o EBITDA foi de 247% maior. Já o resultado financeiro ficou negativo em 639 milhões de reais, com impacto da variação cambial verificada no período. E falando um pouco mais sobre CSN, hoje pela manhã a Paula Moraes conversou no BMC News com o Rodrigo Yamamoto, analista de ações da Levante, que fez aí uma análise para os resultados da empresa. Vamos acompanhar. Bom, para começar, Rodrigo, eu queria começar falando aí do resultado de CSN, né? Saiu agora há pouco, agora pela manhã, um lucro aí de mais de 5 bilhões de reais. Queria saber como que você viu esses números e o forte crescimento da empresa aí nesse tri. Bom, os números realmente foram muito fortes, né? Então, no primeiro trimestre já a companhia, o setor em geral já tinha apresentado um resultado muito forte e a gente já esperava esse resultado ainda mais forte aí nesse segundo trimestre por conta da alta dos preços e também o volume, né? Então, a demanda por aço, minério de ferro até no mercado externo, né? Na China, principalmente, já vinha muito forte. E o que acontece é que já, né, por ter esses dados aí antecipadamente, parece que o mercado já vem mirando aí realizar os lucros, né, dado que ações da CSN, por exemplo, já subiram mais de 250% aí em 12 meses, né, então vem numa toada muito boa, mas o resultado realmente é sem precedentes, né, então a companhia conseguiu desalavancar aí, reduzir muito o seu endividamento líquido, né, com geração de caixa muito forte, já batendo a meta, né, para o ano, que eles já tinham dado esse guidance aí 2 trimestres atrás, e vem com o anúncio de dividendos parrudos até, né, dividendos intermediários, né, não é nem o dividendo aí contando com o resultado do ano inteiro, que a gente fez os cálculos aqui, dá em torno de 3% aí de dividend yield, considerando o preço de fechamento. Ô Rodrigo, no comunicado, inclusive, a siderúrgica ela disse que os bons números, eles acabam sendo uma combinação de melhores preços e eficiência de custos, né, em todos os segmentos que eles atuam. A gente sabe da importância do preço das commodities para a operação da CSN. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, né, qual que é a tua opinião em relação a isso? Você acha que realmente os resultados, eles são sustentáveis ao longo dos próximos anos, considerando aí as commodities? Então, commodity já naturalmente é um setor bastante cíclico, né? Todo mundo já sabe, o mercado já sabe, então a gente não pode, por exemplo, precificar aí as ações, pelo menos na minha opinião, considerando só a alta do ciclo, por exemplo, que agora está nas máximas, né? Resultado batendo os máximos, e se é sustentável ou não, depende muito do movimento, na verdade, da China, que baliza muito nesse mercado de minério de ferro e da siderurgia. Só que o que acontece é que, olhando para frente, você já vê as curvas de preços futuros já de minério de ferro e de aço, né, no mercado internacional já caindo, né? Então o mercado já vem precificando isso. Porém, o que a gente pode... os resultados não diriam que seriam sustentáveis nesses patamares, né? Então, o que a gente pode considerar é que a CSN já fez um turnaround bem importante, né, em relação ao principalmente seu endividamento, que era a principal preocupação do mercado. Ela conseguiu ajeitar bastante a sua operação e, por mais que não gerem resultados tão espetaculares, né, que nem foi esse segundo trimestre daqui nos próximos anos, ela já tem uma operação um pouco mais eficiente e parece que aprendeu aí a não se alavancar muito, né, talvez, e a geração de caixa também veio bastante importante aí para a CSN. Então, o principal ponto que é de preocupação no mercado com a CSN, na verdade, é realmente a alavancagem dela, né, e o endividamento, que agora que ela conseguiu fazer uma amortização aí antecipada de várias das dívidas dela, conseguiu aí rolar algumas dívidas e baratear seu custo, ela está com um perfil de endividamento muito bom, né? E tem a subsidiária dela, que é a CSN Mineração, né, que fez o IPO aí recentemente, conseguiu capitalizar e vem com projetos muito fortes de expansão de produtividade, né? Não só na capacidade de produção, mas também na eficiência e qualidade do minério de ferro, né? Então ela tem investimentos aí para vir pela frente, só que agora está muito bem capitalizada e por mais que não tenha um resultado sustentável
daqui para frente eu acredito que não seja o caso dela gerar uma alavancagem tão alta como foi no passado, mesmo na baixa do ciclo. Um pouco sobre as criptomoedas, assunto aí que eu acho que o Rafael Lara entende bastante, gosta. É isso mesmo, Rafa? Fala aí pra gente. Eu acho que eu gosto um pouquinho. Acho que gosta um pouquinho, né? O Crypto News tá aí, eu acho que bem básico. Aí já faz o convite pro pessoal. Antes já dá aí a cotação do Bitcoin, já chama o pessoal para assistir aí. Beleza. Vamos lá. Então, olha lá. O Bitcoin, nesse momento, ele está subindo aí forte, né? Uma alta de 4,66% aos R$ 205.412, certo? Então, o Bitcoin aí acima dos R$200 mil. Você que quer acompanhar um pouco mais sobre criptoativos, entender o que é Bitcoin, o que é Ethereum, o que é criptomoeda, o que é criptoativo, o que é token, o que é blockchain, pirâmide financeira, né? A criptomoeda é de pirâmide financeira, como evitar isso daí, tudo isso você pode acompanhar no Crypto News, aqui da BMC News, apresentado por este que vos fala, que a gente fala lá tudo sobre as criptomoedas e também as polêmicas da semana, né? O Elon Musk sempre está soltando aí tweets polêmicos, também a gente traz aqui convidados super especiais aqui que falam sobre os impactos da criptomoeda aí, né? Tudo que pode subir, descer, às vezes tem subidas muito fortes, né? Por exemplo, a AXS, né? A Axie Infinity, um token aí de videogame que subiu mais de 5.000% esse ano. Então imagina quem acompanhava isso daí, né? Quem investiu nisso daí, imagina o tanto de dinheiro que fez. Então é um termo bastante de curiosidade aí pro investidor. E a gente agora já pode chamar a Marta, né, Hanna? Vamos chamar a Marta. Eu acho que está na hora, vamos dar continuidade aqui com o nosso PMCenal. A gente recebe então ela, Marta Matsumura, analista técnica da XP Investimentos. Marta, primeiramente, boa tarde mais uma vez por estar aqui com a gente participando do BMCenal. Você sabe que é uma honra para a gente receber você aqui. O pessoal sempre gosta de mandar muita perguntinha aí no chat. Já queria pedir para o pessoal, mandem perguntinhas. Agora a gente tem 20 minutos aí caminhando para o nosso finalzinho. A gente vai tentar olhar todas as empresas aí com a Marta, né, Rafa? Exatamente. Marta, novamente seja muito bem-vinda aqui ao BMCenal. É uma honra tê-la conosco. Será que a gente já pode dar uma olhada no Ibovespa aí, já compartilhar a tela, enfim, e a gente já dá uma olhada nesse Ibovespa que disparou hoje? Gente. Olhar já, compartilhar a tela. Boa tarde para vocês aí, é um prazer para mim estar aqui também. Inclusive com a presença aí que eu vi ao fundo aí, né, o nosso mais um, além da Marta, quem é que está aí com a gente participando hoje, Marta? É a Mayumi, que estava subindo ali. Mayumi. Tá vendo? Eu sabia, eu falei hoje, um dos gatos vão aparecer aqui no BMCenal, então vamos lá então, né, já que eu já conheci um dos gatos. Tá vendo? Já conheci um dos gatos. O Ibovespa deu o pulo do gato hoje, depois da correção de ontem? Deu o pulo do gato. Tomara que não seja o pulo do gato morto, né? Bom, o Ibovespa deu uma acelerada boa hoje, né? Especialmente depois das 3 horas, né? Que teve notícia, que saiu notícia. Deu mais uma acelerada depois das 3h30 e encerrou aí com alta de 1,34%. Tecnicamente, ele ainda não virou para tendência de alta no curto prazo, tá? A gente ainda consegue perceber que ele trabalha dentro de um canal de baixa aqui, ele tem aumentado a volatilidade nas últimas sessões. Veio testar essa parte mais alta, testou essa média azulzinha aqui, essa média móvel mensal, como uma resistência. Ficou bonito? Ficou bonito, mas ainda a gente não vê rompimento convicto dessa resistência por aqui, tá? No curtíssimo prazo, ele pode ainda dar uma acelerada para cima, buscar a região dos 27.400, mas, mais uma vez, eu repito, eu fico mais otimista com o Ibovespa no sentido de entender que ele pode pegar um movimento de aceleração para cima mais definido a partir dos 128 mil pontos, tá? Entre 125 e 128, eu ainda acredito o Ibovespa fazendo esse sobe e desce, né? Essa lateralização nessa longa distância de pontuação que a gente tem visto aí nas últimas sessões. Mas hoje realmente foi uma acelerada bonita no intradiário para a gente observar e operar, né? Deu bastante oportunidade hoje. Exatamente. Bom, o Gustavo aqui perguntando se você pode analisar Oi BR3, né? Oi aí. Oi que hoje, como que eu nem vi Oi, hein? Oi tava tanto no destaque esses dias, eu falei, eu vou dar uma olhada em Oi na quarta-feira. Oi subindo pobre aí 0,83%, né? Pobre Oi, né? A Oi, tadinha, né? Mas será que ela tem 7 vidas? Olha, da outra vez... Não, olha, tá acabando, hein? Tá acabando essas 7 vidas aí. A Oi, a gente até comentou da outra vez, né, que a gente fez a transmissão aqui. Eu citei
essa faixa azul aqui lateralizada, que eu comentei que o papel, né, se perdesse essa lateralização, poderia vir buscar ela por aqui. Veio, né? Veio, ameaçou perder o fundo dessa lateralização, essa faixa azul que veio lá do passado, tá? Eu não inventei ela, não. Eu peguei ela daqui, ó, essa congestão daqui, puxei ela para cá. Isso aqui tende a ser um ponto de memória, né? O mercado lembra onde ele enroscou das outras vezes. E aí tá ameaçando formação de fundo. Formação de fundo, início de uma tendência altista. Uma sequência, né, de vários dias de queda, rompendo então hoje uma LTB, linha de tendência de baixa, só traçar a linhazinha aqui, ó, que a gente entende, tá? Essa barra verdinha aqui fechou já para fora dessa linha de tendência de baixa, e hoje a gente percebeu que a movimentação inteira foi para fora e trabalhando na região de máximas da sessão de ontem. O papel superando essa linha superior aqui dessa lateralização aqui, acima de 1,26, 1,27, acredito que tenha fôlego para buscar a região de 1,35, testar a média em 1,45, dar uma retornada e quem sabe voltar a trabalhar nesse intervalo mais alto aqui entre 1,48 e 1,63. Tá? No curtíssimo prazo, então, parece que o Oi está querendo dar uma respirada, uma puxada para cima. Acho que um alívio para quem tiver comprado aí, pode dar uma oportunidade. Perfeito, Marta. Bom, aqui o Maurício perguntando se você pode olhar CVC, né? CVC aí, né? A empresa aérea. Eu acho que não tá na lista não, né? Acho que não. Eu não mandei hoje para vocês, mas eu tô com ela aberta aqui na minha frente. Ah, perfeito, então. Bom, a CVC, né, que elas, igual as empresas aéreas aí, tem feito os investidores de gato-sapato ultimamente, né? Subindo e descendo toda hora aí, né? Ela tá bem nervosa, né? Tá bem nervosinha. Mas olha, um movimento muito parecido com esse que eu acabei de mostrar agora, graficamente falando, tá? Não que o ativo tenha a ver no comportamento, que ele é bem diferente. Mas olha, veio testar aqui uma região que já foi topo em dezembro do ano passado, veio testar aqui como uma região de suporte, que já foi testada aqui outras vezes. E hoje fechou numa variação positiva, não foi aquela coisa que você fala, nossa, hein? Agora vamos para cima. Não, parece que é só um respiro, né? Quem conhece esse padrão, é um rara mid alta e ele se confirma se amanhã o ativo romper a máxima de hoje. Pode pegar um fôlego, retomar um fôlego comprador e levar o papel para os testes lá do 24,05, 24,87, quem sabe essa média móvel aqui no 25,84, tá? Mas a gente ainda percebe no gráfico diário uma formação bonita de ombro, cabeça, ombro, clássica, bastante conhecido, não é ombro, cabeça, ombro, esse ombro tá muito alto, corrigindo aqui agora, mas tem um pivô aqui, ó, de baixa, tá vendo? Fez um topo mais baixo que o anterior, perdeu o fundo entre eles, deu uma enroscada por aqui, mas cedeu, né? Então, tecnicamente, CVC permanece em impulso vendedor abaixo do 24,97 e pode retomar a força compradora com um pouco mais de convicção acima de 24,97. Até lá, é só retração. Perfeito, Marta. Bom, o Helder aqui perguntando se você pode analisar a Magalu 3, né? Magalu, inclusive, mas hoje quem chamou atenção no pregão foi a grande Amer 3, né? A Amer 3 que subiu aí depois de ter caído várias vezes, né? Mas é aquilo, né? Quem não tem cão, caça com gato. Então a gente vai ter que passar para a Amer, que Magalu tá restrita para mim. Então vamos para a Amer 3. Quem não tem cão, caça com gato aí, tá certo? Tá aí, ó. A gente vai dando um jeito aqui. Dá um jeito, pô. Bom, tá pesada, hein? Tá difícil. Tá difícil. Perdeu o fundo anterior, hoje fechou aí no positivo, mas é um sinal muito fraco, eu diria, de recuperação. Tá? Vamos ver se amanhã o papel ainda se anima a trabalhar acima dessa região aí, da máxima de hoje, para entender se ele pode retrair, nem que seja só para um teste de resistência na linha dos R$56. Aliás, eu ia achar bem bonito testar os R$56 aqui, esse papel, Americanas, a MER 3. A média móvel está bem afastada aqui no gráfico diário, passando lá em 62,80. O afastamento da média, ele abre, né, estatisticamente abre uma oportunidade aí de retorno à média, né? Quando o papel estica muito, se afasta muito da média, ou ele fica lateralizado e a média vai buscar o preço, ou o preço dá uma puxada forte e vai visitar a média, né? Isso é um padrão, não significa que isso tem que acontecer, mas pode acontecer, né? A gente percebeu aqui que o papel, quando se afastou muito da média, ele lateralizou e a média foi buscar. E isso é um padrão que a gente consegue perceber nesse mesmo papel em outros momentos. Esticou muito para baixo, o papel lateralizou, a média veio buscar o preço.
E aqui está acontecendo a mesma coisa, ele está esticando muito para baixo. Agora a gente tem que entender se a média vai buscar o preço com o ativo lateralizando as negociações, né? Ou se vai dar uma retraída mais forte, como aqui, por exemplo, esse pedacinho aqui, que o preço se afastou da média e depois ele se aproximou da média, a média ficou flat, o preço foi buscar essa linha aqui. Por enquanto, não estou muito animada com compra desse papel, não, tá? Ele tá bem com tendência de baixa, esse respiro foi muito curto. O que me traz, assim, a ressalva, né, da possibilidade de dar uma puxada até os 56 é o IFR, que está sobrevendido. Vamos ver se ele sai da linha dos 30 e passa para cima. Perfeito, Marta, perfeito. Bom, agora vamos lá. O Luiz Perazola aqui perguntando se você pode analisar Pomo 4, Marco Polo. Marco Polo não está na lista não, né? Marco Polo acho que não está não. Não tá. Vamos lá. Vamos falar de Pomo. Tá, show de bola. Não, tá tranquilo aqui. Você avisa, hein, Marta? Tem problema não, pelo amor de Deus. Não quero gerar problema pra você não, hein? Não, tá jóia. Eu Pelo tô amor de abrindo aqui, Deus. tô olhando. É bom que em ordem alfabética eu já vou olhando aqui o que pode e o que não pode. Bom, Marco Polo tá fazendo uma linda retração de onda 4. Tô esperando o papel dar uma visitada nessa região mais baixa dos R$3. Pode gerar uma oportunidade de compra sensacional, tá? Marco Polo tá maravilhosa. Por estudo de ciclo, ela tá devendo uma perna de alta. Não sei se vai buscar ali o 3,70, se vai ser mais para cima que isso, mais para baixo, mais baixo que isso, mas me parece que vem uma respirada aí. Acredito pelo menos num 3,20. Para um papel que custa R$3,07 é bastante coisa. Outra coisa que eu vejo de interessante aqui, no gráfico diário, especificamente para o IFR de 9 períodos, Rafa, você que gosta de gráfico, tá? Eu uso o IFR um pouquinho mais curto, ele é mais sensível, eu gosto de usar ele a partir dos 10, 15 minutos, tá? Ele dá umas entradas bem bonitas quando ele sinaliza divergência. E olha aqui, ó, a gente tem fundos, né, preço apontando para baixo, né, fundos mais baixos, e aqui no IFR viradinho para cima. Então, os indicadores de preço e de força relativa, o índice de força relativa, não estão conversando. Normalmente, quando isso acontece, quem está contando a verdade é o IFR. Então, fiquem atentos aí, quem está de olho em Marco Polo, porque pode vir uma puxada para cima no papel aí até a região dos 3,20, talvez 3,30. Tá certo, Marta. Bom, muita gente aqui mandando pergunta aqui no chat, tirando aqui uma discussão que tá tendo aqui, que eu não tô nem acompanhando, porque eu tô focado aqui na análise, né, Rana? O importante é focar na análise, gente, isso aí, o importante é focar na análise aqui, né? Dá tempo de ver todas as empresas, para também ninguém ficar chateado, né, com a Marta, exatamente, com a gente. A gente vai olhar que a gente ainda tem 9 minutinhos até a produção puxar a nossa orelha, vamos dar uma olhadinha aí, né? Tá todo mundo junto, pô, vamos todo mundo investir direito aí. Bom, vamos lá. O Helder perguntando se você pode analisar Bradesco, BBDC3. Bradesco tá, acho que meu preço tá normal. Acho que Bradesco tá tranquilona, vamos ver Bradesco. Bradesco tá livre. Livre, BBDC3. tá livre, não, tranquilo. Ah, lindíssima, super suportada, olha aqui, fundo triplo, tá vindo buscar média, deixou o pavio para cima, né? Mas olha só que belezinha. Tinha uma LTB, um triângulo aqui de baixa, mas ele negou o triângulo de baixo e rompeu para cima. Amanhã, se ele continuar acima, deixa eu marcar essa linha aqui no preço. Acima de 21,20, bem bonita, hein? Bem bonitona. Olha aqui a divergência também, legalzona do IFR, ó. Fundo subindo, fundo flat. Acredito muito nesse papel voltando ali para a linha dos R$22, talvez mais alto, talvez até uns R$22,90. Bem bonita, Bradescona. Perfeito, então aí. Bom, vamos lá. Agora o Luiz aqui, Perazola, perguntando se pode analisar Taurus, TASA 4. Onde é Taurus? Aí do Salésio Nus, né, que veio aí inclusive no BMC Business, falou com a Débora Oliveira e o Alex André aqui da BMC. Olha, TASA, ela tá numa tendência de alta, né, de médio e longo prazo. Ela não sobe assim, não tem subido muito íngreme, mas ela tá convicta na alta. Atualmente estamos neste mês, né, especificamente, o papel tá fazendo um movimento de retração e parece uma retração de onda 4. Aliás, tem bastante papel parecendo que tá fazendo onda 4, hein?
papel pode dar uma retraída até essa linha aqui perto do 22,90 e virar para cima. Me parece que ele já está cansando de cair, tá? Embora no gráfico diário esteja trabalhando no segundo dia abaixo da média mensal, a média ainda aponta para cima. Né? Tá dentro de um canalzinho aqui, mas me parece que o papel pode, no curto prazo, buscar o topo do canal. Ele já testou aqui o fundo do canal, me parece que o papel pode vir buscar o topo do canal, que está razoavelmente alinhado com a média móvel, passando ali na região do 26,79, 26,80. Então, pode ser que dê uma puxada. Se o papel conseguir passar a linha do 27,39, que tá aqui, ó, tá vendo essa linha aqui de fechamento, corpo de doji por aqui, então, acima do 27,40, acredito em papel buscando máxima de novo. Mas atenção aí para uma puxada para cima até a linha do teste da média de 26,79. Perfeito, Marta. Bom, agora tem mais gente aqui mandando pergunta, né? Vamos lá, ó. O Correia perguntando se pode analisar CVC, B3, mas CVC, se eu não me engano, a gente acabou de analisar, não? A gente foi a primeira que a gente olhou, não foi? Acho que foi isso, a gente já deu uma Maurício olhadinha. Loz ali, será que ele é parente do grande Osmar Loz, que era técnico do Corinthians, inclusive? Olha só, hein? Fica aí no ar, né? Fica Se no for ar aí, aí, já se deixa for, no nosso já manda chat aí. aí, já fica aí. Um grande abraço para fica toda aí a nação no corintiana aí chamado. acompanhando a gente. E todas as outras também, São Paulinas, Palmeirenses, Santistas, enfim. Vamos lá, o Daniel Pagnin perguntando se você pode analisar Grendene, GRND3. GRND. Nossa, que lindona. Se ele tá comprado aí, tá feliz, tá suave, tá tranquilo, hein? Papel segurando aí numa lateralização de curto prazo, testando essa região dos 10,90 como um suporte, tá? Se tá comprado, dá para segurar, nem pensar em vender por enquanto. Parece que é só uma retração, um respiro para voltar de novo ali para a região dos 11,40, talvez mais alto. Eu gosto dessas formações mais lentas, arredondadas, eu sempre falo isso aqui, vou acabar repetindo várias vezes. Essas formações lentas, arredondadas, elas não costumam mentir. Então é como se o mercado tivesse convicto na direção, não tivesse pressa, é para lá que eu vou e é para lá que eu tô indo. E gostei de ver a Grendene, tá? Eu tô acreditando nela, buscando essa região aqui de 11,40 e talvez voltando para esse canal de alta antigo aqui, né, que ele perdeu, e voltando a trabalhar por ali, tá? Suporte mais importante 10,70, resistência mais curta 11,18. Perfeito, Marta. Bom, já são 5h54, então agora a gente vai tentar dar uma corrida para ver se consegue todo mundo aqui, mas tá difícil. Vamos lá. O MPK aqui, né, parou de brigar um pouco aqui, respirou um pouco e perguntou se você pode analisar Enju 3, por favor. Enju 3 aí. Enju que entrou faz pouco tempo na bolsa, né? Fez um IPO. Olha, Enju. Enju, olha só que bacana, veio dar uma segurada, ameaçou perder, né? Falhou, pelo menos parece que está falhando no rompimento aqui desse 11,8%, a famosa região do violino ali do Fibonacci, tá? É comum, não é regra, mas é comum encontrar preço, né? Ele devolve um movimento inteiro, ou ele rompe, né? Um topo e um fundo, ele desenvolve 11,8% ou 12% e volta de novo para o movimento contra, né? Para onde ele estava indo. Hoje fez um candle de indefinição, que pode ser um sinal de marcação de fundo para o papel voltar a subir e de repente buscar a máxima de ontem lá em 8,70 e quem sabe buscar os 9,17, que foi esse fundo anterior aqui como uma região de resistência. O papel está bem afastado da média móvel, o que abre mais uma vez, né, estatisticamente um espaço para que o preço dê uma subida como retorno à média e o IFR também, o índice de força relativa, está dando divergência, o preço descendo e o IFR subindo. Aqui nesse papel vai dar para mostrar legal sobre essa questão do IFR, tá? Da divergência aqui, ó. Se eu unir esses dois últimos fundos no preço, ele está para baixo e do IFR ele está para cima. Aqui, ó, ele deu uma divergência também, olha que bonito. E olha para onde ele foi depois. O IFR me falou antes. Então fiquem atentos aí em Enjoei, que pode dar uma compra super barata para sair muito bem num trade nesse papel. Tá certo, Marta. Bom, vamos lá, a gente estava agora em Enjoei, né? E eu acho que agora a gente vai caminhar aqui para o nosso último
ativo aqui, que foi o Marcelo, né? Marcelo Queiroz perguntou se você pode analisar Vevar 3 aí, Grupo Via. Vevar tá na lista? Acho que não tá na lista, não. Tá na lista? Acho que... Deixa eu dar uma olhada. Pelo amor de Deus, tranquilo. Marta. Ô, Vevar, meu Deus do céu, que sofrimento via varejo. Ela acionou um ombro, cabeça, ombro. Deixa eu traçar um Fibonacci, que tem uma outra figura bonita aqui. De uma figura harmônica, inclusive. Que já cumpriu o objetivo no 61,8. 61,8 de Fibonacci, né? Quem é grafista sabe, conhece aí, retração de ouro, proporção áurea, se vocês quiserem chamar. Tem uma figura harmônica aqui que chama morcego. É uma figura assim. É assim, eu vou pintar ela, colorir ela, vocês vão ver, parece uma borboleta, parece uma borboleta. E ela é uma figura que dá sinal, né, pra gente de reversão. E ela costuma retrair de 50 a 61,8% desse movimento aqui, ó, do último topo com o primeiro fundo marcado, tá? Ele não é daqui pra cá, ele é daqui pra cá. E olha aqui, ó, ele veio e pegou 61,8, deixou um big de um pavio ali, e parece que pode dar uma retraída. Esse padrão aqui, ele não quer dizer que porque ele cumpriu, ele vai começar a subir, tá? Significa simplesmente que ele cumpriu perfeitamente um padrão e acredito que possa vir uma retração, tá? Via varejo, então, tem um suporte importante na linha do 12,93, uma resistência que já estava marcada ali no 13,44, que seria o rompimento da máxima de hoje, lá acima já da máxima de hoje, e para cima outra resistência relevante em 13,87, tá? Caso não consiga dar essa respirada e perder a mínima de hoje, tem R$12,64, R$12,64 como próximo suporte a ser testado. Perfeito, Marta. Bom, já são 5h58, se você puder voltar sua câmera aí, né, Hanna, quem já vai aqui... A gente já vai caminhar aqui para a nossa despedida da Marta. A gente tentou olhar aqui todas as empresas dentro do nosso tempo. Então vamos lá, né, ó, os três aqui na tela. Já queria começar então me despedindo da Marta. Marta, obrigada pela sua participação aqui no BMC Now. E na próxima, ó, continua o convite, quero a participação aqui na despedida de um aí dos seus filhotes, né, Rafa? Exatamente. Marta, se não me engano, são 9 gatos, não é isso? 9 gatos? São 9. São 9. Pois é, então, ó, semana que vem, Marta, já prepara aí, já coloca eles aí, já escolhe aí quem vai participar aqui para se despedir aqui dos nossos telespectadores, tá bom? A gente aqui no Now, a gente quer transformar o BMC Now Pet, inclusive. Eles pode são deixar, muito pode deixar, eles são... Passam na frente da câmera, gato é aparecido, sei bem, eles gostam de participar, querem, por eles estavam passando aí na frente da sua tela, e assim mesmo. A Hanna é uma pessoa mais de gato, eu sou uma pessoa mais de cachorro. Rafa é mais de cachorro aqui, então, né? Exatamente, mas que é o BMC... Aqui, BMC Pets. BMC Pet Now, né? A gente vai ter mesmo. aqui esse programa, que a gente vai trazer aqui os cachorros um dia. Bom, enfim... Então pronto, ó. Então a gente já vai se despedindo da Marta. Até a próxima semana. Né, Marta? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Até semana que vem. Até semana que vem. E eu já começo me despedindo também do Rafael Lara, minha duplinha aí de todas as tardes, sempre trazendo tudo que há de melhor em informação aqui sobre o mercado, né, Rafa? Exatamente, Hanna, eu que agradeço. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news. Daqui a pouco estarei na live de fechamento de mercado com o grande Alex André, a live do Patinho Feio, então você não pode perder, já chega lá no nosso Instagram que a gente vai mandar ver aí nessa live super divertida. Hanna, e até amanhã. É isso aí, Rafa, já fica aí o convite, então o BMC Now fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente se encontra novamente amanhã às 4h30 da tarde. Eu espero você. Tchau, tchau.